Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a graça e a bênção e a permissão de nosso Deus e Pai, iniciamos mais este momento de oração, mais este momento de meditação na palavra do Senhor, mais este dia, mais um dia onde temos a oportunidade de experimentar o amor e o poder de nosso Deus e Pai. O amor quer dizer, Ele se importa conosco, Ele vem até nós porque nós não podemos ir até Ele, mas Ele vem ao nosso encontro, assim como a passagem do filho pródigo, Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai foi correndo em direção a ele, o abraçou, beijou. Esse é o amor, E o poder de Deus? O poder de Deus é aquilo que Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar, assim como o pai do filho pródigo, naquela passagem de Lucas, Além do pai abraçar e beijar o filho, ainda mandou colocar sandália nos pés, roupa limpa, roupa nova, anel no dedo, mandou fazer um churrasco em comemoração à volta do filho, Porque ele podia fazer. Então esse é o nosso pai, gente. Ele só tem o bem pra gente, ele só quer o nosso bem. Agora a gente tem que ter um comportamento correspondente, A gente tem que ter um comportamento adequado diante desse nosso Deus e Pai para que nós possamos receber dele os seus benefícios, tá bem? Este, gente, é o vídeo número 2 daquela série de vídeos sobre o cego de nascença. Aquele cego que nasceu cego e que o Senhor Jesus curou aquele cego cuspindo na terra, fazendo lodo, passando lodo nos olhos do cego. O cego foi se lavar no tanque e voltou enxergando. É sobre esse tema, tá bem? Hoje é o vídeo número 2, tá certo? Bom, antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like pro canal, aperte aí o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? Olha só, vou ler para você então os versículos 1 e 2 aqui do texto de João capítulo 9. Olha só. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu li aqui até o versículo 3, tá bem? Mas olha só, o Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, estava caminhando, de repente se depararam com um homem cego de nascença que estava pedindo esmolas ali, E os seus discípulos então fizeram uma pergunta interessante para ele: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele mesmo que pecou ou seus pais pecaram? E o Senhor Jesus responde então: olha, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, nesse caso específico, não foi culpa dele porque ele já nasceu cego. Que culpa que uma criança tem? Nenhuma. Mas também o Senhor Jesus disse que também não foi culpa dos seus pais, dos pais dele. Não foi culpa, os pais não fizeram nada de errado, Entretanto, o jovem nasceu cego. Você vai perguntar: pastor, por que ele nasceu cego? Bom, a Bíblia ela dá uma resposta indireta. A resposta é a seguinte: que nós estamos nesse mundo e esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é assim. Esse mundo é um campo de batalhas. Esse mundo não é fácil, E infelizmente acontece, De uma pessoa nascer com um defeito físico, Uma deformidade, alguma coisa assim, algum problema. Infelizmente acontece. Não é agradável, não é bom, mas acontece. Agora, isso não quer dizer que os pais não tenham responsabilidade sobre os filhos ou que as pessoas tenham as suas próprias responsabilidades. Tá bom? Presta atenção, ó. Nesse caso do cego de nascença, a culpa dele ter nascido com isso não foi nem dele nem de seus pais, tá certo? Agora, a Bíblia mostra em outras passagens que sim, a doença ou algum problema que a pessoa está passando é devido ao pecado que a pessoa comete. Por exemplo, aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 5, nós vemos aquele homem que foi curado num outro tanque, O homem que estava paralítico há 38 anos. A Bíblia diz que aquele homem, depois que ele foi curado, o Senhor Jesus encontrou com ele mais tarde e disse assim, não peques mais, para que algo pior não te aconteça.
Então o Senhor Jesus foi claro, olha, se você pecar de novo, vai acontecer algo pior para você. Você vai ficar pior do que você estava. Se você ficou 38 anos paralítico, você pode passar o resto da sua vida tetraplégico, talvez, né? Jesus não falou isso. Ele falou uma coisa pior, tá? Então estou falando uma coisa pior aqui, né? Então, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, você ficou doente aquela vez por causa de pecado. E se você voltar a pecar, algo pior vai te acontecer. Então, você está vendo a advertência do Senhor Jesus, gente? Por isso que eu sempre falo nos vídeos, e tem gente que não gosta de ouvir. O pecado é uma desgraça na vida de uma pessoa. Ele abre a porta para demônios, abre porta para maldições, e depois que esses males vêm, ai da pessoa, né? Então não peque, não dê lugar para o diabo. O apóstolo Paulo fala isso numa das suas cartas, nem deis lugar ao diabo. E como é que uma pessoa dá lugar para o diabo? Pecando, nas suas diversas formas. A pessoa pode pecar, por exemplo, olha, na boca, no sentido de falar o que não deve, chamar coisas ruins, amaldiçoar em vez de bendizer. As pessoas infelizmente fazem isso, não é? A pessoa ela pode, em uma atitude errada, uma prostituição, uma fornicação, não é verdade? O uso de algum vício, alguma coisa assim. Aqui no caso, o Senhor Jesus, do texto aqui de João 9, o Senhor Jesus disse que naquele caso, nem os pais pecaram para que o filho nascesse assim. Agora, nós sabemos, né? Isso é provado pela ciência. Às vezes, a mãe, por viver uma vida promíscua, pega uma doença e essa doença pode ser transmitida para a criança que está no seu ventre, né? Pode acontecer, claro que sim. Fuma, né? Uma AIDS aí, alguma coisa, pode atingir a criança que está no ventre, né? Por exemplo, o pai que fuma ali, né? O pai que fuma, mesmo que os filhos não fumem, só de estar perto, respirando aquela fumaça, isso é tão cancerígeno quanto o fumar. A ciência prova isso daí, né? Então, tem casos sim que as pessoas pecam e o resultado do pecado é maldição, não só na sua própria vida, mas também na vida da família. Então, meu amigo e amiga, o segredo é não peque de modo nenhum, nem em atitude, nem em palavra e nem em pensamento, viu? Porque às vezes você fala assim, mas foi só no pensamento, mas sabia que o pensamento pecaminoso, ele bloqueia os pensamentos de Deus? Você, quando está numa cabeça poluída, uma cabeça suja, você de repente não pratica aquilo que você pensa, mas a tua cabeça viaja na maionese. Só pensa prostituição, pornografia, só pensa mal dos outros, só pensa em querer matar alguém. Isso aí vai chegar uma hora que a tua fé vai ficar minada, porque pensamento errado leva para uma fé errada. Uma fé errada leva para palavras erradas e atitudes erradas. Palavras erradas e atitudes erradas levam para uma vida maldita, cheia de destruição. Então o segredo é não pecar, tá bem? Agora, independentemente de qual seja a razão pela qual a maldição tem entrado, quer dizer, seja por um pecado ou não por um pecado, porque tem casos que nem nesse caso aqui, ninguém pecou, apenas aconteceu, né? Nesse mundo também somos assim. Muitas vezes, mesmo que nós não pequemos, nós somos confrontados muitas vezes ou afrontados por situações que nós não somos o culpados por aquilo ali. Mas nós temos que enfrentar, né? Então, independentemente do motivo pelo qual você esteja enfrentando algum problema hoje, né, e devido a um pecado, né, ou não devido a um pecado, não importa. A gente tem que confiar no que o Senhor Jesus disse. Olha, vou ler de novo para você o versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ora, a obra que Deus manifestou naquele jovem foi curá-lo. As obras de Deus são fazer o bem para a gente. Agora, a gente tem que estar numa posição adequada, como eu disse no início do vídeo, não é? Ou seja, não esteja em pecado. Você pecou? Pastor, eu pequei, eu fui fraco, não resisti à carne, ou então fui induzido ao pecado. Pastor, eu pequei sem saber, ou então, pastor, eu não pequei, eu não sei por que estou passando por isso. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você pecou em alguma coisa, tem um escape. A primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo 9, diz assim:
Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então confesse o seu pecado a Deus, abandone o erro, porque em Provérbios fala isso, né? Tem que abandonar o erro. Aí você vai encontrar a misericórdia do Senhor. Não importa o que você tenha feito, desde que seja um arrependimento verdadeiro, porque como é que a gente sabe quando o arrependimento é verdadeiro? Quando a pessoa ela muda as suas atitudes. Quando a pessoa diz que se arrependeu, mas não muda, ou seja, continua fazendo a mesma coisa errada, então não é arrependimento, isso é só apenas um remorso. O arrependimento verdadeiro, a Bíblia diz assim, ó, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, se a pessoa realmente se arrependeu, as atitudes dela vão ser diferentes. Então faça isso, tá bem? Agora, se você é uma pessoa que não pecou em nada e está enfrentando um problema, confia que as obras de Deus ainda quer fazer na vida das pessoas hoje. Ele não mudou, gente. A gente nunca pode tirar esse versículo da nossa mente. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele curou esse cego, Ele pode fazer uma grande obra na sua vida, porque Ele não mudou. Eu não estou dizendo que a luta vai ser fácil. Eu não estou dizendo que vai ser moleza. Não, vai ter que ter um sacrifício. Até porque este mesmo cego aqui, veja bem, o Senhor Jesus cuspiu na terra, fez lodo, como você já sabe da história, passou nos olhos dele e mandou o cego ir se lavar no tanque de Siloé, né? Então ele foi, mas eu pergunto para você, será que foi fácil para aquele cego caminhar até lá? Porque ele era cego, Jesus não levou, não puxou ele para a mão, não pegou no colo, não pediu para ninguém levar, o cego teve que ir até lá. E isso mostra que ele se empenhou, porque ele confiou na palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse, vai e lava-te naquele tanque. Ele confiou e obedeceu, né? Talvez no meio do caminho tivesse aparecido alguém para desanimá-lo, né? Onde é que você está indo, cego? Ah, estou indo lá lavar meus olhos. Para que você vai lá? Tem água aqui mesmo? Não, mas foi Jesus que mandou. Ah, larga a mão de Jesus, isso aí não funciona não. Já pensou? Deve ter até acontecido, né? Assim como acontece hoje. De repente você está buscando por uma vitória, está buscando por um milagre em Cristo e há pessoas que estão desanimando você, às vezes pessoas do seu trabalho, né? Pessoas ímpias, pessoas que não conhecem Jesus e pior, às vezes até pessoas que se dizem evangélicas tentam desanimar você para você não mais frequentar a sua igreja, né? Difamando a sua igreja, o seu pastor, de repente é isso, tem muita gente que faz isso, né? Você vê uma pessoa maligna, quando ela gasta o seu tempo difamando uma outra igreja, difamando os pastores daquela igreja, né? Pessoa assim tá com demônio no corpo, é verdade, porque em vez de falar de Jesus, não, em vez de falar do amor de Deus, não, ela gasta seu tempo difamando os outros, né? Então, se aparece pessoa assim no seu caminho, você vai se lembrar dessas palavras que eu estou te dizendo, tá? O Espírito Santo vai te fazer lembrar, não caia nesse golpe, tá? Então é assim, olha, fuge de conversas assim, mas tem pessoas que vêm, né, evangélicas, se dizendo evangélicas pelo menos, tentando desanimar você. Às vezes pessoas de dentro da sua própria casa desanimam você, tentam desanimar você. E às vezes elas nem sabem que estão sendo usadas pelo inimigo para desanimar você, mas a sua parte é confiar em Deus. Prosseguir, ir até o fim, como aquele cego foi até o fim e chegou no tanque, se lavou. Quando ele se lavou, começou a enxergar milagrosamente. Esse Deus não mudou. Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Agora é o segundo vídeo, né? Então falamos sobre pecado, não peque, tá certo? Se você não está em pecado, porém está enfrentando uma situação difícil, confia que o mesmo Senhor que curou aquele cego é o Senhor que está na tua vida e vamos orar com fé para o milagre começar a acontecer. E se você tem pecado em alguma coisa e quer pedir perdão agora, aproveite a ocasião, né? Não é coincidência você estar ouvindo essa palavra. De repente você precisa se acertar, né? E Deus está te avisando por quê? Porque Deus não permite que nada ruim aconteça sem antes avisar. Esse pode ser um aviso para muita gente. Pare de pecar antes que venha alguma coisa ruim lá na frente e você não consiga suportar. Então vamos nos acertar se for esse o caso. Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? Pega lá. Não quer? Não acredita nisso? Sem problema algum. Vamos orar mesmo assim. Tá bem? Oremos ao Pai então. Nosso Deus e bendito Pai, muito obrigado por mais este momento de oração. Muito obrigado por mais este dia. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir Tua palavra. E muito obrigado por sabermos que o Senhor não mudou. O mesmo Senhor que curou aquele cego de nascença
é o Deus que pode curar essa pessoa agora de manhã. É o mesmo Deus que pelo menos pode iniciar um processo de cura na vida dessa pessoa que está orando comigo. Pai amado, Pai santo, essa pessoa que está tudo em ordem contigo, ela não tem andado em pecado, naquilo que ela pecou, ela já te pediu perdão. Então, Pai, dá vitória para essa pessoa na situação que ela está passando, na situação conjugal, com relação aos filhos, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu emprego, Pai. Dá vitória para essa pessoa que está enfrentando uma grande perseguição. Faz com que ela seja honrada, porque ela confia no Senhor, Pai. Essa outra pessoa, meu Deus, que pecou, ela pecou e sabe que pecou, mas agora ela te pede perdão. Pai, perdoa essa pessoa então, Senhor. O pecado foi até grave, mas o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer pecado. Então, Pai, se essa pessoa te pede perdão com arrependimento sincero e verdadeiro, que o Senhor perdoe, Pai. Dê uma nova chance para ela, que ela comece a experimentar a sua misericórdia, a sua graça e o seu poder na vida dela. Pai, essa pessoa que está enfrentando uma situação de enfermidade no seu próprio corpo, ou então essa pessoa que tem alguém enfermo na sua família, Pai, estende a tua mão para curar, para arrancar pela raiz toda essa enfermidade, que haja um milagre na vida de cada pessoa que ora com fé comigo, Pai. Visita, meu Deus, as pessoas que são apresentadas ao Senhor, visita, meu Pai, as pessoas que estão internadas num sanatório, numa clínica, no hospital, numa UTI, as pessoas que estão presas, Pai, mas tem gente orando por elas, para que elas se convertam, para que elas abram o coração, para que elas saiam não apenas, Pai, de trás das grades de ferro, mas saiam também, Pai, de dentro da jaula de Satanás, do pecado, que elas se convertam, Pai, e venham à luz para fazer o que é reto diante dos teus olhos. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa grandemente este copo com água, coloca nele a tua unção e o teu poder, e meu Pai, é nessa fé que nós te agradecemos. Recebemos esta água abençoada, recebemos a resposta às nossas orações, eu recebo pela fé, Pai, a resposta do Senhor em favor dessa pessoa e por tudo isso te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amigo e amiga, se você colocou um copo com água, beba dele agora, tá certo? Agradeça a Deus pela oportunidade de você ter o mesmo Senhor que curou aquele cego na sua vida hoje, porque ele está vivo e ressuscitado, né? Confia nele de todo o seu coração e o mais ele fará, tá bem? Já pediu perdão, está aliviado? Fique em paz agora, resista à tentação, não caia mais no erro. Você não pecou, né? Tá numa luta aí sem ter motivo nenhum, né? Não se preocupe, tá? As lutas vêm mesmo para aqueles que não estão pecando, tá? Mas isso é sinal de que você está no caminho certo, porque o diabo jamais se incomodaria, perderia o tempo dele perseguindo uma pessoa que está fazendo a vontade dele, né? Ele persegue os que estão fazendo a vontade do Senhor e no final, se você permanecer firme, vem a recompensa, tá bem? Ótimo dia para você e até o próximo vídeo.